nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo, a mais uma reflexão da Palavra de Deus nas asas do Espírito. Estamos no dia 3 de setembro, continuamos na 22ª semana do Tempo Comum e continuamos também olhando para as realidades do nosso país nesta semana que antecede o dia 7 de setembro, onde comemoramos a independência do Brasil. E é claro que precisamos considerar que ainda faltam muitas coisas para que nós possamos nos considerar verdadeiramente independentes. O Brasil ainda está refém, prisioneiro de muitas coisas que tolhem a nossa liberdade, a verdadeira liberdade, né? Porque precisamos entender bem o que é a liberdade. E precisamos saber que a nossa liberdade termina quando começa a liberdade do meu próximo. Ou seja, eu não posso fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, em nome da liberdade. Porque se todos forem assim, nós vamos estar sempre em conflito uns com os outros. É preciso respeitar o espaço da outra pessoa. Isso é viver a fraternidade. Isso é viver o Evangelho. É viver aquilo que nós, como bons cristãos, precisamos viver e promover. Então, nós devemos celebrar a nossa liberdade, mas devemos ter a consciência de que ainda falta muito para que a nossa liberdade seja plena. E às vezes, em nome dessa liberdade, muitas pessoas acabam exercendo uma verdadeira libertinagem e acham que podem fazer tudo do jeito que acham que devem, sem respeitar as pessoas. E aí, ao invés de viver uma verdadeira liberdade, vivem um verdadeiro desrespeito às normas, às regras e às condutas morais que precisam ser seguidas por todos, inclusive as leis que também devem ser seguidas. Continuemos rezando então pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, neste tempo em que as pessoas, os corações, as instituições estão sendo chamadas para uma reflexão mais profunda, mais coerente com a verdade, e nós precisamos colaborar com isso, com nossas orações. Rezemos com a Igreja pela nossa pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, os nossos grupos de oração, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amados irmãos, hoje a Igreja nos convida a refletirmos a Palavra de Deus e hoje nós celebramos um grande Papa, São Gregório Magno. Ele viveu no século V e contribuiu sobremaneira para o estabelecimento da fé. Foi o Papa Gregório Magno que fez a primeira reforma litúrgica. Foi ele que instituiu o canto litúrgico, daí vem o canto gregoriano, basicamente no latim. Muitos já devem ter escutado falar e já devem ter escutado, inclusive, em alguns lugares, esse canto gregoriano
que foi instituído pelo Papa Gregório Magno. Outra coisa que o Papa instituiu, quando ele publicou a bula papal Quo Primum Tempore, que justamente promoveu a reforma litúrgica da nossa igreja, a qual nós ainda temos muito que celebramos, ele introduziu também nos documentos pontifícios, nas bulas, nos documentos dos papas, um termo que a partir dele, foi usado por todos os demais papas. Eu até imprimi aqui um dos documentos, exatamente esse Quo Primum Tempore, e ele começa dizendo: Pius Episcopus servus servorum Dei, ou seja, servos dos servos do Senhor. E a partir dali, todos os papas, quando iniciam suas cartas, suas bulas, seus documentos, repetem essa mesma frase: servo dos servos do Senhor, para dizer que eles estão ali para servir a igreja, aos bispos, a todas as autoridades eclesiásticas constituídas. Eles não estão ali apenas para mandar, mas para servir. O Evangelho de hoje, da 22ª do Tempo Comum, 22ª semana do Tempo Comum, nesta sexta-feira, vai trazer aquela parábola um tanto enigmática dos odres velhos e novos. E Jesus vai dizer, depois que alguém fez a pergunta: por que os fariseus e os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não? E ele vai dizer o seguinte: ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha, porque assim estragaria uma roupa nova. Além disso, o remendo novo não assentaria bem na roupa velha. Também ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo arrebentará os odres e entornará o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve-se pôr em odres novos, e assim ambos se conservam. Muito bem, amados irmãos, o que o Senhor está querendo dizer para nós com essa parábola que parece um tanto difícil de ser entendida? Ele estava se referindo aos apóstolos, e nós podemos aqui entender que o Senhor está se referindo à vida velha e à vida nova. Não tem como você, por dentro, no seu coração, começar a viver uma vida nova, de conversão, de mudança de vida, se os seus hábitos, se os seus atos continuam sendo do homem, da mulher, da pessoa velha. Não dá para colocar um remendo novo, uma coisa nova no coração, se os nossos costumes e se a nossa forma de falar, de tratar as pessoas é aquela antiga, de antes de nos encontrarmos com Jesus. A mesma coisa o vinho. Não tem como nós vivermos esse vinho novo do Espírito Santo em nós, se nós continuamos vivendo a vida velha de antes, se nós continuamos sendo aqueles odres, aqueles recipientes velhos, cheios de vícios, de maus costumes de antes. É preciso que uma coisa leve à mudança da outra. É necessário que o vinho novo do Espírito Santo, que envolve e que age no nosso coração, nos transforme também por fora. A transformação é interior, mas ela precisa se exteriorizar na nossa atitude, no nosso jeito de comportamento, no nosso jeito de tratar as pessoas. Não dá para sermos novos por dentro e velhos por fora. Não dá para continuarmos vivendo uma vida velha de pecado, uma vez que o Espírito Santo habita em nós. Não tem como a gente harmonizar essas duas realidades numa mesma pessoa. Ou continuamos
homens velhos, com costumes velhos, com o coração velho, carcomido pelo pecado, ou nos renovamos e o nosso coração é novo, mas também as nossas atitudes, o nosso jeito de agir é novo, conduzido pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Acho que isso o Senhor quer deixar bem claro para nós hoje. Nessa realidade que nós estamos vivendo, não tem como a gente viver com estas duas realidades. É preciso que a gente se decida e se defina com uma realidade de conversão, de mudança de vida. O mundo está precisando de pessoas que tenham a coragem de exteriorizar a sua conversão, de mudar de vida, de começar a viver uma vida nova a partir daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Não dá para sermos novos por dentro e velhos por fora. Não dá para pegarmos um remendo de roupa nova e querermos remendar e tornar novo aquilo que é velho. É preciso então que haja conversão, mudança de vida, mudança de atitudes. E isso implica em renúncia, implica em sacrifício, implica em abandonar os maus costumes, a vida velha. Por quê? Porque o chamado que o Senhor nos faz é um chamado exigente. E as exigências do Senhor, para que nós possamos segui-lo, são exigências que promovem em nós transformação de vida, renúncia, para que nós deixemos os desapegos de lado e possamos seguir Jesus com a liberdade que nós devemos ter. Que o Senhor nos dê essa graça de entendermos que não podemos colocar o vinho novo do Espírito Santo nos odres velhos, nos recipientes velhos que às vezes nós queremos continuar sendo. Vem, Espírito Santo, converte-nos completamente, totalmente, inteiramente, para que sejamos teus seguidores e instrumentos de proclamação da palavra, da verdade, da alegria, da paz, da fraternidade e da justiça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã. Fique com Deus.